começando aí mais um episódio aí do Cultbook, e dessa vez nós vamos falar sobre o livro brasileiro que é o Vidas Secas, do grande mestre Graciliano Ramos, o alagoano Graciliano Ramos. Vidas Secas, que esse livrinho aqui, ó, essa minha edição aqui já é antigona, tá amareladinha já, ó. Aqui tá o Graciliano. Se você tá aí na net procurando resumo de Vidas Secas, vou falar uma coisa que eu acho pra você. Você está perdendo seu tempo. Vidas Secas é um puta livro, não perca seu tempo lendo o resumo. Além disso, o enredo, todo mundo já deve saber como funciona. É uma família de retirantes da seca do Nordeste, o pai é o Fabiano, a mãe é sim a Vitória, tem o filho mais velho, o filho mais novo, a cachorra baleia, e tinha também um papagaio, mas o papagaio no meio da obra eles acabam matando para poder comer. Vidas Secas foi publicado em 1938, durante o governo de Getúlio Vargas, durante o Estado Novo do Getúlio Vargas. Em 1938 também acontecia a terceira Copa do Mundo, na França. Aliás, foi uma Copa do Mundo que o Brasil já teve uma colocação muito boa, teve o Leônidas da Silva. Estou falando isso só para dizer que no começo dos anos 20, quando o futebol ainda estava relativamente há pouco tempo no Brasil, o Graciliano Ramos escreveu um texto falando que o futebol era fogo de palha. É bom deixar claro que o Graciliano Ramos nunca foi contra o esporte, mas nessa previsão ele com certeza ele errou. Ainda que na sua obra, Vidas Secas foi uma dessas coisas que ele fez que é praticamente uma obra-prima da literatura brasileira. Quando eu era moleque lá na escola, eu lembrava de muitos professores falando de literatura de uma maneira rebuscada, cheia de fricote, cheia de firula. Sinceramente, eu não acho que essa é uma boa maneira de você atrair novos leitores ou despertar o interesse em um jovem que ainda mal começou a ler. O próprio Fabiano tem uma relação engraçada quanto a isso. Ele costumava desconfiar das pessoas que falavam muito difícil. Para ele era sinal de logro, de enganação, de trapaça. Não que seja o caso, mas às vezes a gente deve pensar que quem aí faz um esforço muito grande para falar difícil, para falar rebuscado, talvez aí no fundo não está dizendo nada, né? E essa história aí de falar difícil, de falar rebuscado, às vezes faz a arte uma coisa de muitos poucos, o que eu acho que não é interessante nem para a gente, nem para a arte. Vidas Secas é um dos primeiros livros que eu li obrigatório na escola e que eu realmente gostei. Acabei lendo mais de uma vez até. Primeiro porque o livro ele era diferente daqueles livros do romantismo, que tinha aqueles amores platônicos, aquelas coisas meio rocambolescas. Ele era bem direto, bem cru. E era, na verdade, o Graciliano Ramos ele é meio punk, né? Ainda que em diversos momentos ele mostra uma tremenda erudição, um tremendo conhecimento da língua portuguesa. Existem diversas palavras aí que a gente só aprende lendo Vidas Secas. Outra coisa que desestimula, na minha opinião, as pessoas a gostarem de ler é essa coisa da obrigatoriedade na escola. Ninguém vai simplesmente passar a gostar de ler um livro porque tem um vestibular pela frente ou porque tem uma prova bufando na nuca. Tem um capítulo específico no livro que fala do tal do soldado amarelo. Esse soldado amarelo, quando o Fabiano vai numa venda comprar algumas coisas que a esposa dele, que assim a Vitória pede pra ele, o soldado amarelo desafia ele pra jogar. O Fabiano tenta sair meio de mansinho, mas o cara acaba convencendo ele, o Fabiano joga, ele era um nanico, o Fabiano era bem mais forte que ele, o policial fica pisando no pé dele, o Fabiano dá um piripaque lá, dá uma rasgada, o policial o que faz? Usa da sua autoridade e prende o Fabiano. O Fabiano era muito bronco, não sabia falar, não sabia se defender, não sabia nem por que estava preso, mas acabou dormindo no chilindró. Tenha paciência, apanhar do governo não é desfeita. Essa frase do Fabiano diz muito aí a relação que o Graciliano Ramos coloca das autoridades com as pessoas, que também faz do livro uma obra absolutamente atual. Basta ver aí pelo mundo, não só aqui no Brasil, agora a gente teve em Hong Kong as manifestações lá, onde a polícia, mesmo quando as manifestações começam pacíficas, acaba descendo o sarrafo aí em quem está se manifestando aí por mais liberdade, ou por mais democracia, ou por alguma outra reivindicação. Outra coisa que muitos dos professores falam, você já deve ter ouvido aí até em outros vídeos aí pela internet, em vários textos, todo mundo sempre menciona, é a questão da independência dos capítulos do Vidas Secas. Eles dizem que você pode ler em qualquer ordem aí os capítulos que não tem problema. Claro que isso em parte é verdade, Graciliano Ramos usa aí uma técnica literária
na qual ele sublima o tempo da obra. A noção de tempo ela simplesmente não existe em Vidas Secas. Ele menciona ali no capítulo o inverno, fala do Natal, mas em nenhum momento nas ações você tem noção de quanto tempo elas duram. Sinceramente, eu acho que o Graciliano Ramos escolheu a ordem dos capítulos de maneira proposital. É notório quando você lê que as personagens vão adquirindo muito mais esperança em relação à vida conforme os capítulos vão passando. O Fabiano mesmo, que fala sempre de maneira muito animalesca, eco, com os filhos, assim a Vitória, que quando o menino vai lá e faz uma pergunta que ela não entende muito bem, ela vai lá e dá um cocorote na cabeça do moleque. Conforme a obra vai correndo, as personagens vão se comunicando melhor, elas vão se tornando mais humanas. Eu conheço muita gente mesmo que já fez aquela experiência maluca de assistir o filme Mágico de Oz e colocar o disco Dark Side of the Moon do Pink Floyd junto. Mas eu não conheço ninguém, pelo menos eu nunca ouvi falar, que tenha lido Vidas Secas com os capítulos alternados. Graciliano Ramos seria um escritor regionalista. Ok, a gente fica com essa definição. Eu particularmente acho que Graciliano Ramos é um escritor universal. Essa definição regionalista tende a reduzir muito a sua obra. Obviamente, em Vidas Secas, em São Bernardo, que são as grandes obras de Graciliano Ramos, a ação acontece dentro de um espaço físico restrito, lá no sertão nordestino, lá na zona rural do Nordeste. Mas as questões que ele coloca são muito maiores do que questões simplesmente regionais. Nada impede que um leitor da Rússia, da França, da Inglaterra, ao ler uma obra de Graciliano Ramos, consiga entender. O que faz da obra de Graciliano Ramos uma obra completamente universal. Então a gente tem que tomar algum cuidado quando a gente se prende a esse determinado tipo de definição. Como é muito comum, Vidas Secas também virou filme. Aqui mesmo no YouTube dá pra você encontrar o link e assistir inteirinho Vidas Secas. Nelson Pereira dos Santos, um dos ícones ao lado de Glauber Rocha do cinema novo brasileiro, filmou Vidas Secas lá no começo da década de 60. Obviamente o filme não tem tiro, porrada e bomba como a gente está acostumado aí nos blockbusters. É um filme preto e branco com um ritmo diferente, mas vale a pena aí a experiência, principalmente para quem quer aprender um pouco mais sobre a obra. O que você pode fazer é trocar a pipoca por uma garrafona de água, né? Aqui em meio a essa crise de água que a gente está enfrentando, eu vou ter um momento aqui, Gangsta Rap, aqui, onde eu vou ostentar aqui minha garrafa d'água aqui que eu estou fazendo junto com esse vídeo. O nível da água aqui está mais ou menos como o tal da Cantareira aqui em São Paulo, está bem baixinho, né? A água, que é um elemento fundamental nessa obra, ela é usada de forma alegórica. Há um determinado momento que Graciliano Ramos coloca como a água também pode ser usada dentro do capitalismo. O Fabiano vai à venda e nota que o dono da venda costuma colocar água para diluir o querosene que ele usa na lamparina ou para diluir a cachaça que ele toma. Fabiano percebe isso e pergunta para o dono da venda: mas o senhor coloca água em tudo? O dono da venda finge que não ouviu e segue a vida. Essa é mais uma coisa aí que mostra como Vidas Secas pode ser atual. Quantas vezes a gente não se sente trapaceado aí na nossa vida cotidiana e acaba deixando barato por isso mesmo e segue o jogo, né? Quando se fala de Vidas Secas, Graciliano Ramos não está falando apenas daquela seca do Nordeste. Ele está falando das vidas secas, da miséria humana. E o Graciliano Ramos dá alguns indícios disso na obra dele. Por exemplo, os filhos do Fabiano e da Sinha Vitória, eles não têm nome. É o filho mais velho e o filho mais novo. As vidas secas podem estar em qualquer lugar, não só ali no sertão. Podem estar na cidade, grande como São Paulo. Basta a gente dar uma volta aí de carro para ver como as relações humanas são cada vez mais secas. Dentre tantas vidas secas que o Graciliano Ramos gosta de escrever, tem uma outra obra dele excepcional também, que é o São Bernardo. Excelente história do Paulo Honório e sua vida absolutamente árida, sua vida que só pensa no dinheiro, só pensa na riqueza. Quem sabe aí São Bernardo seja um bom tema para um próximo vídeo. Até lá!